Olá, pessoal. Boa tarde. Estou ao vivo aqui na UpTV para apresentar o programa Ajuda Emocional. Agora, uma vez por mês, às terças-feiras, na terceira semana de cada mês, das 17 às 18 horas, ao vivo, respondendo a sua dúvida. Portanto, olha aí do ladinho, tem um formulário, você pode preencher colocando a sua dúvida sobre o tema que nós vamos conversar hoje. Como está a sua autoestima? Boa, ruim, mais ou menos? Você tem alguma dúvida sobre o tema? Pode escrever aí, participe, coloque a sua opinião, ela é muito importante para que nós possamos fazer um programa de bastante interação. Eu sou Olga Tessari, psicóloga, atuando na área há mais de 30 anos e quero convidar vocês a participarem do programa e visitarem o meu site www.ajudaemocional.com. Leva o nome do programa Ajuda Emocional. Ele está no ar, já estamos aqui prontinhos para ver as dúvidas que vocês têm e vamos começar falando sobre o tema de hoje. Como está a sua autoestima, hein? Ela está alta, está baixa, está mais ou menos? Tá, mas o que é autoestima, na verdade? Quando é que nós deixamos de gostar de nós mesmos? Porque autoestima é amor próprio, é gostar de você, é gostar da sua companhia, é fazer coisas boas para você. Então, por que tem tanta gente com baixa autoestima? Nós vamos falar sobre isso, né? O que diminui a autoestima de uma pessoa? Como é que se constrói a autoestima de uma pessoa, hein? Estamos aqui para falar sobre isso. Então, vamos começar pensando como é que se constrói a autoestima, né? Nós nascemos e quando nós nascemos, a nossa mente é como uma tela em branco. Nós não sabemos absolutamente nada de nada a respeito de nada, não conhecemos nada, tudo para nós é novo e é desconhecido. E aí nós passamos a confiar em quem? Naquelas pessoas com quem nós estamos convivendo a maior parte do tempo. Então, confiar na mãe, no pai, na amiga da mãe, na tia, na avó, não é? E aí, as crianças, justamente porque elas não sabem nada de nada, elas acreditam em tudo o que os pais dizem. Por quê? Dessa forma, elas se sentem seguras dentro desse mundo maluco, né? Você imagina como deve ser você cair de paraquedas num mundo onde você não conhece absolutamente nada, né? E aí, imagina essa criança que ouve o pai dizendo assim: meu filho, você é um burro. Meu filho, você faz tudo errado. Nossa, como você é atrapalhado. Ai, que horror. Cala a boca, menino. Você só fala bobagem. Ah, duvido que você consiga fazer. Aí vem aquela mãe, né? Aquelas mamas que adoram fazer drama, né? Ai, você só me faz sofrer. Ai, meu Deus, o que eu fiz para merecer tamanho sofrimento? Ai, meu filho, por que você é assim? Pois é, imagina uma criança ouvindo esse tipo de frases o tempo todo, né? Tem mais frases ainda, né? Que as pessoas costumam falar. Aquela mãe ou aquele pai que diz para o filho assim: você faz tudo errado, você nunca consegue fazer nada direito, como você é atrapalhado, melhora seu irmão, olha como seu irmão é bacana, como seu irmão é legal. Ou então aquela mãe, né, ou aquele pai ou aquela avó que vira para você e diz assim: cala a boca, você só fala bobagem. Pelo amor de Deus, eu nunca vi uma pessoa falar tanta besteira ao mesmo tempo, né? Ou então, aqueles pais que chegam para a criança e dizem assim: ah, duvido que você consiga fazer isso. Ah, não acredito que você vai ser capaz de fazer isso, né? Pois é, e aí, né? Muitas vezes, né, você cresce ouvindo críticas dos seus pais o tempo todo. Você cresce sendo menosprezado, diminuído diante de outras crianças, né? É muito comum, por exemplo, a gente ouvir aquela coisa assim: ai, olha a filha da dona Maricotinha, que menina maravilhosa, ela dança balé, ela é inteligente, ela tira notas boas, não é igual a você, meu filho, você devia se espelhar nela para ser como ela, né? Imagina a criança ouvindo isso.
E o sonho de todo filho é ser amado por papai e mamãe. Então imagina se você tem pais que te criticam dessa maneira. Você vai fazer de tudo para agradá-los, né? Você vai fazer de tudo possível e impossível para agradá-los. Isso vai colaborar para que a sua ansiedade, desculpem, se eleve e ao mesmo tempo a sua autoestima diminua. Porque se você tem pais críticos, os pais críticos nunca elogiam, os pais críticos nunca falam coisas positivas. Ao contrário, outro dia eu vi um pai dizendo lá no meu consultório assim: eu não posso elogiar meu filho, porque senão ele vai ficar folgado. Eu tenho que apontar os erros, mostrar o que ele fez de errado, criticar. Ok, pai, você tem que apontar os erros para o seu filho, para ele aprender com os erros, para não errar novamente. Mas você deve elogiá-lo quando ele consegue fazer alguma coisa boa, não é? Porque se você só critica, essa criança cresce acreditando que ela não é capaz de fazer nada, não é? Olha que legal, estão chegando mensagens, que bom! Eu gosto muito quando vocês participam aqui no programa junto comigo. Então vamos começar a ler as mensagens e daqui a pouco eu vou continuar falando sobre autoestima, ok? Temos aqui a participação da Flávia, ela está falando de Santo André. Frases como essas, ditas pelos pais, podem prejudicar as crianças e até levá-las para as drogas? Um beijo. Beijo para você também, Flávia. Obrigada, viu, pela sua participação. É o que eu estou falando, né? São prejudiciais para as crianças e podem levá-las às drogas? Depende. Qual é a função das drogas na vida de uma pessoa? É fugir da realidade. Então, uma pessoa que usa droga, ela não está feliz com a realidade que ela tem. Então, ela vai se esconder atrás da droga, porque enquanto você está drogado é tudo lindo, maravilhoso, fantástico, não tem problema, não tem sofrimento. Então, as pessoas acabam usando a droga para fugir. E essa fuga não resolve o problema, né? Porque senão ou você fica drogado o tempo todo, que é péssimo, né, para a sua vida, ou você tenta resolver. Então, pode prejudicar no desenvolvimento das crianças, pode levá-las à droga, mas os pais podem reverter isso elogiando os seus filhos, mostrando os acertos dos seus filhos. Então, quer ver um exemplo? Você pega uma criança, esse é um exemplo que eu posso contar, que eu sempre conto, que eu vi na minha família. Minha sobrinha, na época, devia ter uns 8, 9 anos, ela estava aprendendo a lavar a louça. E a minha irmã, muito ansiosa, chega na cozinha e eu lá olhando a menina lavando a louça, né? Ela pegava o copo, olhava o copo, e virava o copo, e punha o copo, e pegou a buchinha, e pôs sabão. Enfim, ela estava levando uma eternidade para começar a lavar um copo, o que é normal e natural. Afinal de contas, ela não tem a prática que eu ou as mulheres mais velhas têm de lavar a louça. Então, ela estava aprendendo devagarinho, com receio de quebrar o copo. A minha irmã, ultra ansiosa, chega lá e diz assim: você ainda não lavou essa louça? Que absurdo, como você é lerda. Olha essa louça aqui tá suja, olha que porcaria. Ou seja, a menina tinha toda a boa vontade do mundo, a menina estava disposta a fazer bem feito, mas a mãe foi lá e criticou-a. Aí ela começa a acreditar que ela não é capaz de fazer bem feito. Então, neste exemplo, imagine, a criança não sabe fazer como você. Então, respeite o limite da criança, ensine para a criança como é que se faz, e se por acaso ela não estiver fazendo bem feito, como você acha que ela deveria fazer, não critique, mas mostre para ela. Então, por exemplo, neste caso, o copo está mal lavado, pegue o copo e diga: olha, este copo você poderia lavar melhor, olha, esfrega melhor, presta atenção nos cantinhos, olhe embaixo, olhe contra a luz, ou seja, ensine o seu filho a fazer bem feito. Ele vai agradecer, vai ficar feliz com o resultado, porque se ele fizer bem, certamente você vai elogiar, não é? Então, e dessa forma você pode agir para que no futuro o seu filho evite as drogas, ok? Obrigada, viu, Flávia, pela sua participação. E a Flávia, tem mais uma participação da Flávia repetindo a mensagem, né? Aí nós temos aqui a participação da Silvana Campos, de Natal, Rio Grande do Norte. Olha que legal, seja bem-vinda, viu, Silvana? Ela está dizendo aqui: o espelho e a balança acabam com a minha autoestima, doutora. Peraí, você está rindo
achando engraçado isso, ou você está rindo para não chorar, né? Provavelmente você está rindo para não chorar, né, Silvana? Então, na verdade, assim, o espelho e a balança acabam com a sua autoestima? Não. É você que se deixa levar a diminuir a sua autoestima porque o seu corpo não está da forma como você gostaria. Então, veja, se você não está feliz com a sua aparência, haja para que a sua aparência seja como você gostaria que ela fosse. Então, se você está gordinha, faça uma dieta, vá para a academia, procure uma nutricionista. Em muitos casos é importante procurar um psicólogo, porque muitas vezes você come por ansiedade. Então, é importante que você trate essa ansiedade para que você pare de comer por ansiedade e engordar. Então, existem caminhos para você resolver isso. E jamais diga, Silvana, quando eu estiver magra, aí minha autoestima vai ficar boa. Você precisa amar você do jeito que você é. Você pode não estar satisfeita com a sua aparência, mas você é a sua aparência. Se você for só a sua aparência, nossa, que pobre, né? Na verdade, nós somos muito mais do que aparência. Aliás, a beleza é uma coisa efêmera, né? Na medida que os anos passam, a juventude se esvai, os quilinhos aumentam. Então, nós temos transformações naturais dentro do nosso organismo. Então, Silvana, pense comigo, né? Será que vale a pena você dar tanto valor assim para a sua aparência? Ah, mas eu gosto de olhar no espelho e me ver linda e bonita e maravilhosa. Ok, então haja para que você se veja linda e maravilhosa no espelho. Tome uma atitude. Eu costumo ver muitas pessoas com baixa autoestima que reclamam, que entram em depressão, que evitam de sair, evitam de ir à piscina, evitam ir à praia, porque estão gordinhas, mas não tomam nenhuma atitude para mudar isso. Mas eu tentei fazer dieta e eu não consegui. Então pense, quais foram os fatores que impediram você de fazer uma dieta bem feita, emagrecer e manter o peso? Que tal procurar um psicólogo para te ajudar? Que tal procurar uma nutricionista para te ensinar a comer direito? Que tal gastar mais calorias para o seu peso diminuir? Ou seja, alternativas e solução existem, depende de você agir. Agora, se você está esperando cair um milagre do céu, você vai cansar de esperar. Senta numa cadeirinha porque você vai cansar de esperar. Milagres não existem. Se nós queremos mudanças, nós temos que agir para que elas aconteçam. Ok? Aí nós temos a participação da Roberta, de São Paulo, capital. Ela está dizendo aqui, oi doutora, saudades, beijos. Beijos para você também, viu Roberta? Saudade de você. Você tem alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta? Escreva, o formulário está aí do lado. Hoje o tema é como está a sua autoestima? Você tem alguma dúvida sobre o tema? Você quer fazer alguma pergunta? Eu estou aqui até às 18 horas para esclarecer as suas dúvidas ao vivo. Então, escreva, ok? Enquanto o pessoal está escrevendo, vamos continuar com o tema. Autoestima é amor próprio, confiança, respeito a si mesmo e aos seus desejos. Pois é. Quando você se respeita, quando você se ama, quando você faz aquilo que é bom para você, a sua autoestima se mantém elevada, né? E aí, quando você se sente capaz de enfrentar os desafios da vida, quando você respeita as suas necessidades e os seus desejos, quando você desfruta do resultado do seu esforço, porque há muitas pessoas, por exemplo, que se esforçam pra caramba para atingirem um objetivo e quando atingem o objetivo dizem assim, tá bom, consegui, e aí? Não valorizam tudo que elas fizeram, o trabalho que elas tiveram para conseguir o que elas conseguiram. Então é importante você valorizar, porque infelizmente, culturalmente falando, a nossa sociedade valoriza demais as coisas ruins. Liga a TV e veja. O que você vê? Só tragédia, porcaria, coisa ruim, fulano morreu, avião caiu. Dificilmente as pessoas falam coisas boas. Então, nós aprendemos a valorizar mais as coisas ruins do que as coisas boas. Só que é importante e fundamental que você valorize as coisas boas que você consegue fazer.
Eu digo lá no consultório, às vezes você passa dias chorando por uma coisa que deu errado. E chora, e se lamenta, e não come, e não dorme. Mas, quando você faz uma coisa boa, você fala assim, não fez mais que obrigação. E o trabalho todo que você teve para fazer aquilo, e as horas de sono que você perdeu, e o esforço que você teve para conseguir tudo aquilo, isso não conta? Portanto, o mesmo tempo que você despende para chorar sobre as coisas erradas que você faz, você deve usar para comemorar e cantar e ficar feliz com as coisas boas que você consegue. É dessa forma que você colabora para que a sua autoestima se eleve, ok? E aí, é muito importante você entender quais são os fatores que diminuem a autoestima. Então, como eu disse, a família colabora muito criticando os seus filhos, supervalorizando os seus erros e diminuindo, digamos, não dando muita importância para os acertos que esses filhos têm, né? E aí, o ambiente em que nós estamos inseridos também colabora muito. Então, por exemplo, uma criança que está numa escola onde ela sofra bullying, dos coleguinhas, todo mundo tirando sarro dela, todo mundo destratando, seja porque ela é gordinha, seja porque ela é baixinha, seja porque ela é mestiça, enfim, não importa o motivo, mas o bullying pode colaborar para que a autoestima dessa criança diminua se os pais não tomarem uma atitude. E a atitude não é simplesmente ir à escola e reclamar. Isso é dever dos pais, irem à escola, reclamar os seus direitos, fazer com que a escola acabe com esse bullying. Mas tem que ir muito além disso. Porque uma criança que tem amor próprio dentro de casa, que é respeitada pelos seus pais, que é criticada sim, mas também que é valorizada, é elogiada, ela sabe se defender do bullying muito bem na escola também, né? Então, pense nisso, a família interfere muitas vezes na atitude que essa criança vai ter na escola, com os coleguinhas da rua, com os coleguinhas do clube, etc e tal, né? A maneira como os pais criam os filhos, então, além daqueles pais críticos, aqueles pais que super protegem os seus filhos, colaboram muito para que essa autoestima dos filhos seja diminuída. Por quê? Porque os pais tomam a frente de tudo, eles morrem de medo de fazerem seus filhos sofrerem. Então, para evitar que os filhos sofram, eles sempre tomam a frente. Deixa que eu resolvo, deixa que eu vou lá na escola, deixa que eu bato nas crianças que estão fazendo bullying com você e por aí vai. Então, os pais tomam a frente, muitas vezes, daquilo que o filho deveria fazer para aprender como agir. Então, as crianças não aprendem como agir e reagir e se tornam vítimas fáceis das pessoas à volta delas. E isso colabora para que a autoestima delas diminua também, né? A maneira como nós ouvimos as informações. Então, por exemplo, os adultos, eles têm um péssimo hábito de falar meias palavras, né? Então, é aquela coisa assim de olhar meio torto, de não falar uma frase inteira. Agora, imagina uma criança que não entende muito bem a linguagem. Ela está aprendendo a linguagem, ela não entende essa outra linguagem que está oculta por trás das meias palavras. E aí? A criança pode interpretar errado. Então, como eu disse agora há pouco, as crianças levam a sério tudo que elas ouvem, tudo. Então, se o pai diz, você é burra, ela diz, eu sou burra. Você não sabe nada, ela diz, eu não sei nada. Ela acredita. Então, é a mesma coisa com relação a medos. Então, imagina uma mãe, outro dia eu recebi no consultório uma mãe e uma filha, ambas morriam de medo de borboleta. Aí você fala assim, borboleta? Um serzinho tão bonitinho, tão coloridinho, que mal há na borboleta? Pois é, só de falar a palavra elas tremiam. Aí eu estava com o meu computador ligado, eu mostrei uma foto de borboleta, nossa, elas tiveram uma crise de pânico ali, só de olhar para a figura da borboleta, não era nem uma borboleta real. E aí eu pergunto, como mãe e filha têm o mesmo medo? Então vamos imaginar o seguinte, essa mãe está diante de uma borboleta. Aí ela tem um monte de chilique. Ai, meu Deus, a borboleta! Daí ela começa a tremer. A criança que está do lado dela olha para a mãe, vê a mãe tendo aquela crise horrorosa de medo, de pânico. A criança entende o quê?
que aquele serzinho é perigosíssimo, é um monstro, que ela deve fugir como o diabo foge da cruz. E aí a criança passa a ter os mesmos medos que a mãe tem. Então, faça uma pesquisa aí com seus amigos e observe. Na maioria das vezes, os filhos têm os mesmos medos que os pais têm. Não que eles desenvolvam esses medos, mas eles aprendem com o pai, aprendem com a mãe. Então, se a mãe morre de medo da borboleta, eu também tenho que ter medo da borboleta, porque se a minha mãe que me protege, a minha mãe que sabe das coisas, ela tem medo disso, eu também devo ter. Olha que interessante, né? E aí, as pessoas com baixa autoestima, elas acabam desenvolvendo muitos medos. Além dos medos que elas aprendem com os pais, elas acabam desenvolvendo medos pessoais, como por exemplo, né? Ai, meu Deus, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Ai, eu preciso agir de uma forma legal para que todos gostem de mim, para que eu seja elogiada, para que ninguém me critique, porque ela já ouve tantas críticas dentro da casa dela que ela não quer mais ouvir críticas. Ela cansou de ouvir críticas, então ela espera que as pessoas lá fora elogiem por conta daquilo que os pais não fizeram dentro de casa. Então imagina, eu dentro de casa todo mundo me critica, lá fora todo mundo me critica, eu sou uma porcaria. Então ela age para que as pessoas gostem delas, para que as pessoas as tratem bem. Então são aquelas pessoas, né, as com baixa autoestima, que se deixam levar pelos outros, que são exploradas pelos outros, né? Que acabam, digamos, fazendo coisas que não gostariam de fazer justamente para quê? Para se sentirem amadas e queridas pelos outros. Olha que coisa, que vida horrível. Então, por exemplo, se ela está com um corintiano do lado dela, ela torce para o Corinthians. Se ela está com um palmeirense do lado dela, ela torce para o Palmeiras. Se ela está do lado de um São Paulino, viva o São Paulo! Pois é, ela é uma pessoa que acaba perdendo a identidade dela. Ela chega uma hora que ela não sabe mais quem ela é, porque com cada pessoa ela é uma coisa. Né? Então, a cada momento ela tem que interpretar um papel diferente para ser querida, ser amada. Olha que vida triste que essa pessoa tem, hein? Já vamos continuar falando sobre isso. Nós temos aqui mais participações. Eu acho muito legal. Então, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre o tema autoestima, aproveita. Ó. Estou aqui para esclarecer a sua dúvida ao vivo até às 18 horas, ok? E nós temos aqui a participação da Rita, falando de Suzano. Olha que legal, seja bem-vinda, viu, Rita? Ela disse aqui, se a minha mãe sempre teve baixa autoestima, isso pode ter refletido em mim? Eu me acho meio depressiva. Pois é, Rita, isso pode acontecer. Então, a sua mãe tem uma baixa autoestima, as pessoas com baixa autoestima são pessoas tristes, muitas vezes acabam desenvolvendo depressão, são pessoas muito críticas, são pessoas amargas, são pessoas sofridas. Então, conviver com uma mãe desse tipo pode colaborar para que você, sem perceber, acabe imitando a sua mãe. Porque assim, nós quando crianças, nós gostamos de imitar a nossa mãe, nós vestimos as roupas da mãe, passamos o batom, colocamos o sapato da mãe, nós queremos ser como nossas mães. Então nós acabamos aprendendo com as nossas mães a nos comportarmos como elas. Então pode ser, e veja, você pequenininha, você precisava de elogio, você precisava de apoio, você precisava de aplauso para que você construísse a sua autoestima e você não teve isso da sua mãe, porque ela tinha baixa autoestima. Então uma pessoa com baixa autoestima, como é que ela vai estimular a autoestima de uma outra pessoa? Não dá. E isso pode ter colaborado para que você ficasse nesse estado. Então, Rita, se você está meio depressiva, se você percebe que sua autoestima está baixa, procura aí na sua cidade um psicólogo, uma psicóloga, vai resolver isso. Hoje em dia, a psicologia tem técnicas fantásticas que resolvem o problema num tempo relativamente curto. Então, aquela coisa de que você vai para o psicólogo e fica 3, 5, 10 anos, isso é coisa do passado. Hoje, com a terapia comportamental cognitiva, nós temos resultados muito rápidos, que até espantam muitas vezes os clientes. Falam, nossa, já estou me sentindo melhor? Pois é. Então, procure aí na sua cidade, Rita, se você não está feliz com você, se você não está feliz com
com o seu jeito de ser, se você se critica muito, se você sempre acha menor do que as outras pessoas, vá tratar isso, né? Antes que você acabe desenvolvendo depressão. Porque pessoas com baixa autoestima, né, se elas não tratarem isso, ao longo do tempo, elas acabam desenvolvendo a depressão. Porque o que é, afinal, a depressão? A depressão é quando você não vê saída para um problema. Então, se a minha autoestima é baixa, eu não consigo encontrar uma saída para resolver isso, você não vê luz no fim do túnel, você começa a se deprimir. E aí o tratamento é muito mais sério. Então resolva logo para não cair em depressão, ok? Obrigada, viu, Rita, pela sua participação. E aqui temos a participação da Denise de Humaitá, no Rio de Janeiro. Ê, Denise, seja bem-vinda, viu? Ela está dizendo aqui, genial a sua percepção. Você deveria ser educadora de paz. Ótimo programa, que legal. Eu fico feliz de saber que vocês estão gostando do programa, que vocês estão entendendo a mensagem. E realmente esse é um programa não só para as pessoas que sofrem com autoestima, mas para os pais, educar os pais, né? Porque infelizmente criança não vem com manual. Os pais, muitas vezes, eles repetem coisas que eles aprenderam com seus pais, com seus avós, bisavós, e é uma repetição sem fim. E muitas vezes os pais precisariam, antes de pensar em ter um filho, ir atrás até de um psicólogo, por que não? Conversar. Como é que nós podemos educar adequadamente o nosso filho? Né? Que nós queremos que ele nasça num ambiente de paz. Então, primeiro é preciso que o casal esteja em harmonia, os dois felizes, os dois buscando os mesmos objetivos, né? Que não haja conflitos entre o casal, que o filho venha para somar e não para preencher buracos, né? Então, agindo dessa maneira, com certeza você já está colaborando para que seu filho tenha uma boa autoestima no futuro. Mas muito obrigada, viu, Denise? Fiquei feliz. Aproveita e vai lá visitar meu site www.ajudaemocional.com. Tem mais de 700 páginas com muitos textos, inclusive sobre esse assunto que eu estou falando, autoestima, ok? Voltando, vamos lá, obrigada, Denise. Temos aqui a participação da Elizabeth Miranda, de Santo André. Oi, Elizabeth, seja bem-vinda, viu? Estou acompanhando. Esse é um assunto que atinge muitos adolescentes. E minha filha, por ser mais gordinha, acabou sofrendo muito com situações e gozações na escola. Tive que buscar ajuda profissional. Pois é, muitas vezes, né, os pais, por não saberem como conduzir a questão, eles vão atrás de ajuda profissional. É a melhor coisa que você fez, Elizabeth, porque você resolveu o problema em definitivo. Porque muitos pais, muitas vezes, para que psicólogo? Eu vou lá, converso com a escola, converso com a educadora, não sei o quê. Ok, é o primeiro passo que você deve tomar, mas muitas vezes isso gera sequelas no seu filho. E você precisa, esse filho precisa de um acompanhamento psicológico para superar essas sequelas, porque afinal de contas ele vai continuar frequentando a escola, vai continuar convivendo com esses coleguinhas, então ele precisa aprender a se portar diante desses coleguinhas para se fazer respeitar por eles também. Pois é, não adianta simplesmente pegar o filho e mudar de escola. Estão fazendo bullying com você, vão para outra escola. Na outra escola vai se repetir, na outra, sem contar que o seu filho perde a referência, perde os amigos que ele tinha dentro da escola. Isso é péssimo. Então, temos um problema, temos que resolver o problema onde ele está e não fugir do problema, ok? Obrigada, viu, Elizabeth, pela sua participação. Olha, está todo mundo aqui participando, que legal. E temos a participação do Roberto Mostério Demário, de Jundiaí. Seja bem-vindo, viu, Roberto? Ele está dizendo aqui, o Brasil será uma verdadeira democracia quando o Estado e os cidadãos respeitarem e cumprirem suas obrigações, inclusive as suas obrigações de pai e de mãe, né? Porque qual é a obrigação do pai e da mãe? Criar filhos para saberem lidar com o mundo lá fora. Não é para saber lidar com o mundo dentro de casa, porque os pais não duram para sempre. Então, o que vai ser desses pais quando eles morrerem? Como é que esse filho vai se virar? Então, desde pequena é importante que você ensine os seus filhos a saberem andar com as próprias pernas, né? Você pode apoiá-los, ajudá-los, mas é importante que eles se tornem independentes, desde pequenininhos, ok? Então, vamos lá. Temos aqui, viu? Obrigada, Roberto, pela sua participação.
E temos aqui a participação do Marcos Sanches Cron, de São Caetano. A dúvida dele, seja bem-vindo, viu, Marcos? A dúvida dele é: qual é o resultado da baixa autoestima no trabalho? Pois é, pessoas com baixa autoestima no trabalho são aquelas pessoas que são pau para toda obra, sabe? Aquelas pessoas que você joga todo o trabalho em cima delas, aquelas pessoas que fazem hora extra, que ficam até mais tarde, que não reclamam do salário, que estão sempre prontas para fazer tudo. Elas até reclamam com os colegas, fora do ambiente de trabalho, mas elas não sabem dizer não. Então, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela não sabe dizer não, ela tem receio de gerar conflito com os colegas, então ela acaba fazendo o trabalho dela e de muitas outras pessoas também. Então, é muito comum, por exemplo, numa empresa, quando o patrão percebe que tem um funcionário com baixa autoestima, ele demite o outro e joga as funções de duas pessoas para uma só. Ou 3, enfim, né? E a pessoa com baixa autoestima vai acumulando trabalho. Olha que absurdo, né? Então, observe aí no seu ambiente de trabalho se você percebe pessoas com baixa autoestima. Colabore para que essas pessoas melhorem a autoestima delas também. Porque se todos os funcionários têm uma boa autoestima, ninguém é explorado e todos mantêm o seu trabalho, o seu emprego. Pense nisso. Obrigada, viu, pela sua participação, Marcos. E temos aqui a participação da Helena, de Guarulhos. Seja bem-vinda, Helena. Ela está dizendo aqui: existe alguma técnica ou dica rápida de dar uma fugida da baixa autoestima? Bom, eu não sou milagreira, né? Aliás, o meu sonho de consumo era ter uma varinha de condão, né? Então, as pessoas que chegassem no meu consultório, plim, pode ir embora que você não tem mais problema algum. Nossa, seria ótimo. Pois é, as pessoas querem dicas, querem resolver tudo para ontem, mas elas não param para refletir que a autoestima é uma coisa que se constrói. É como um prédio. Não adianta eu te dar uma dica para fazer um prédio em 5 minutos. Primeiro você tem que construir o alicerce, depois você tem que colocar tijolinho por tijolinho, telhado, etc., até construir o prédio. Então, não existe. Se alguém te dá uma dica rápida e uma dica fabulosa, não acredite, porque não funciona. Então, a construção de uma boa autoestima se faz passo a passo. E isso normalmente se faz, a pessoa que tem uma baixa autoestima e que sofre com a baixa autoestima, deve procurar um psicólogo para aprender a construir essa autoestima em cima de um bom alicerce, para que essa autoestima nunca mais ao longo da vida seja destruída, ok? Essa é a minha dica, tá bom, Helena? Vamos lá. Temos aqui a participação da Laura Vilar, de Fortaleza. Olha, estamos indo para vários lugares aí, hein? Que bacana, fico feliz. A Laura está dizendo aqui: a minha autoestima ficou comprometida no momento em que me tornei perfeccionista, tanto no trabalho como no relacionamento. Hoje sofro muito com isso. Laura, eu vou fazer uma pergunta para você. Você consegue ser perfeita? Duvido. Eu duvido que você consiga ser perfeita o tempo todo, 24 horas em tudo que você faz. É impossível ser perfeita. O que nós conseguimos é fazer o nosso melhor agora. Então, agora, nesse momento, eu fiz o melhor que eu poderia ter feito. Daqui 5 minutos, eu já vou achar alguns erros naquilo que eu fiz e eu posso fazer melhor ainda. E daqui 10 minutos, melhor ainda. E daqui um dia, melhor ainda. E daqui um mês, melhor ainda. Ou seja, a cada momento eu percebo, aprendendo com a vida, aprendendo com as experiências que eu vou tendo no meu dia a dia, eu consigo fazer melhor. Então, por que ao invés de tentar ser perfeita, porque a perfeição ela é uma ilusão, por que você não tenta fazer o seu melhor? E elogiar-se pelo melhor que você fez. E se por acaso, daqui a pouco, você achar que não está bem feito, melhore ainda mais. Mas não dá para você fazer uma coisa perfeita. Veja, vou dar um exemplo de mim. Eu, além de psicóloga, eu também sou escritora, autora de 2 livros. Vou até aproveitar e falar sobre eles. Amor versus Dor, né? Que fala sobre questões de relacionamento, e Dirija Sua Vida Sem Medo, que fala sobre as pessoas que sofrem com seus medos. Pois bem, para escrever esses 2 livros, você acha que foi fácil? Olha, eu tive que me colocar um prazo. Por quê?
Porque se deixasse, eu estava escrevendo até hoje, porque eu sempre vou querer acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, melhorar um parágrafo, aumentar outro parágrafo, diminuir outro parágrafo. Ou seja, se eu pegar para escrever esse livro hoje, é óbvio que eu vou acrescentar muitas coisas que na época nem me passaram pela cabeça. Então, a vida é uma construção, nós estamos sempre aprendendo, a vida é um eterno aprendizado. Então, faça o seu melhor hoje e fique feliz por aquilo que você conseguiu fazer. Certamente, daqui a um tempo, você vai fazer melhor ainda, né? Então, a prática leva à perfeição, diz o ditado. Não, a prática leva você a fazer cada vez melhor, ok? Muito obrigada, viu, pela sua participação, Laura. E continuando aqui, senão daqui a pouco o programa acaba, eu não termino o assunto, né, pessoal? Eu estava dizendo dos medos que a pessoa com autoestima baixa tem. Então, ela se preocupa muito com o que as pessoas pensam a respeito dela. Ela tem dúvidas sobre a capacidade dela. Será que ela é capaz de fazer aquilo que ela tem para fazer ou não? Ela se preocupa demais, como eu já estou falando aqui faz tempo, né, com o comentário e a crítica das outras pessoas. Ela tem receio de causar algum tipo de sofrimento nas outras pessoas. Ela morre de medo de perder o controle, porque, veja, como eu disse agora há pouco, ela está sempre interpretando um papel. Dependendo da pessoa com quem ela está interagindo, ela interpreta um papel diferente. E aí o que acontece? Ela morre de medo de perder o controle. Muitas vezes ela engole sapos e sapos e sapos e sapos e sapos. Por quê? Ela não pode falar o que ela pensa, sob o risco de ouvir uma crítica, sob o risco da pessoa se afastar dela, da pessoa não gostar dela. Ela morre de medo. Então é aquela pessoa que quer ter sempre 1 milhão de amigos e nenhum inimigo. Isso é impossível, né, gente? Impossível. Enfim, a pessoa com baixa autoestima, o medo maior que ela tem é de não saber como agir se alguma coisa der errado. Então, ela se programa, se planeja para fazer tudo. Então, por exemplo, aonde você vai amanhã? Às 8 eu acordo, às 8h05 escovo os dentes, 8h10 não sei o quê, aí eu vou conversar com o meu chefe, então eu vou falar isso, vou falar aquilo, aí ele vai reagir de tal forma, aí eu vou... Enfim, ela planeja os mínimos detalhes. Só que tem um detalhe, essa pessoa... ela imagina a situação, mas quem disse que o que ela imaginou é o que vai acontecer? Então, por mais que você planeje, por mais que você se organize, nem sempre você consegue que as coisas sejam como você espera que sejam. Um exemplo é o trânsito nas grandes cidades. Por mais que você se planeje para chegar no horário, de repente tem um acidente no meio do caminho, de repente o semáforo quebrou, e aí? Você calculou chegar em 15 minutos, você vai chegar em meia hora. Você queria chegar atrasada? Não. O trânsito é que não permitiu que você chegasse atrasada, no horário, desculpe. Enfim, essas pessoas morrem de medo de qualquer imprevisto. Mas se nós pararmos para pensar, a vida, ela é imprevisível, gente. A vida é exatamente como o clima de São Paulo. Quem mora em São Paulo e nos seus arredores sabe muito bem que São Paulo é uma festa. Começa verão, na hora do almoço é outono, no fim do dia é inverno, daqui a pouco, na madrugada, já é verão de novo, chove, faz calor, fica nublado, enfim. O clima em São Paulo é completamente maluco, é imprevisível, não é maluco, mas ele é imprevisível. Então, é muito comum você ver as pessoas saindo com blusa, saindo com roupas mais leves, com guarda-chuva, com cachecol, enfim, porque nós não sabemos como é que vai estar a temperatura no final do dia. Então, quem passa o dia todo fora já se previne. Então, veja, a pessoa com baixa autoestima, ela tenta se prevenir dos imprevistos, mas ela não acredita na capacidade dela de lidar com o imprevisto quando o imprevisto acontecer. E eu digo, você sabe sim como lidar, mas você fica tão nervoso, tão tenso, tão travado, que você não consegue raciocinar sequer uma frase completa, que dirá encontrar uma solução para o problema imprevisto que aconteceu ali. Então, é muito importante que você mantenha a sua autoestima elevada, justamente para quê? Para que você saiba lidar com os imprevistos da vida, E consequências de uma autoestima baixa são a timidez. Então, pessoas tímidas, não digo todas, mas boa parte delas têm uma autoestima diminuída. As pessoas que sofrem com pânico,
né, síndrome do pânico, têm uma autoestima diminuída. Aliás, todas as pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, sejam eles quais forem, então, a agorafobia, tem um monte de nome aí, né, de distúrbios de ansiedade, mas assim, no geral, para você entender, né, na língua do dia a dia, qualquer distúrbio de ansiedade, seja medo de um objeto, seja medo de falar em público, os medos que paralisam uma pessoa indicam elevação de ansiedade. Então, qualquer distúrbio de ansiedade pode ter a sua origem numa autoestima baixa, né? Depressão também, como eu falei agora há pouco, eu não lembro, agora não vou me lembrar o nome da pessoa com quem eu falei, mas eu disse para ela, né, uma pessoa, quando ela percebe que a autoestima dela está baixa, ela não sabe como fazer para sair daquele estado de baixa autoestima, ela olha para frente e diz assim, eu vou viver a vida inteira desse jeito, não quero. E ela começa a se deprimir. Então, a depressão é uma das características, né, de uma pessoa com baixa autoestima. Consequências, aliás, não é característica, é consequência. Então, a pessoa com baixa autoestima, quais são as características e consequências de uma baixa autoestima no dia a dia? Né? A pessoa se sente inferior às outras. Então, todo mundo é melhor do que ela sempre, sempre. Todo mundo, qualquer um. Ela tem um monte de medos, então aquela pessoa que tem medo, eu não vou ali porque é perigoso. Eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo do salto do meu sapato quebrar. Eu tenho medo do meu vestido rasgar. Então, assim, umas coisas, né, que você para e pensa assim, como assim ela tem medo dessas coisas? Medos infundados, medos irracionais, medos sem sentido, né? Como, por exemplo, o medo da borboleta, um ser tão bonitinho que não faz mal a ninguém, né? A pessoa com baixa autoestima, ela é uma pessoa insegura, né? Porque ela não sabe como agir, ela quer agir para agradar o outro. E como é que ela age com cada pessoa? Então, ela prefere ficar sempre próxima de pessoas que ela conhece. Então, ela foge de situações desconhecidas, onde haja pessoas desconhecidas. Por quê? Ela não sabe lidar com essas pessoas. As que ela conhece, ela sabe lidar muito bem, né? As pessoas ciumentas, em geral, são pessoas com baixa autoestima. A gente pode até fazer um programa falando só sobre o ciúme, né? Pessoas com problemas de relacionamento também podem sofrer com baixa autoestima. E as pessoas que se isolam do contato social, que se isolam do convívio, que se isolam do encontro com grupos, né? Que não saem para fazer reuniões, que não vão para festas, enfim, ela sempre permanece naquela vidinha dela, sabe? Assim, aquela música do Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual. Então, uma pessoa com baixa autoestima, ela todo dia faz tudo sempre igual. Por quê? Porque o igual ela tem sob controle, porque o igual é conhecido, ela já sabe mais ou menos o que pode acontecer de errado e como agir para evitar isso. Então, uma pessoa que não ousa, que não experimenta, que não vai além, que não procura conhecer coisas novas. Então, se ela tiver que conhecer uma coisa nova, ela tem que estar rodeada de pessoas em quem ela confia, como se essas pessoas fossem protegê-la, né? Então, olha que triste. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não saem sozinhas de jeito nenhum, com baixa autoestima. Eu preciso ter alguém junto comigo, né? Se eu não tiver alguma pessoa junto comigo, eu não vou para lugar nenhum. Olha que absurdo. Você depender de alguém para sair com você. Claro, tem lugares que é legal você ir acompanhado. Ir sozinho é muito chato. Mas tem muitas coisas que você pode fazer sozinho e que é legal, não é? Pensa nisso. Enfim, continuando aqui. Opa, deu uma travadinha aqui, só um minuto. É importante, né, que você mantenha a sua autoestima elevada. E não é muito difícil. Então, se a sua autoestima ainda não está criticamente baixa, que aí você vai precisar de um acompanhamento de um profissional, de um psicólogo de preferência. Gente, deixa eu fazer um alerta aqui. Hoje em dia nós temos aí no mercado terapeutas de todos os tipos e de todas as formas que oferecem uma série de coisas. Fique atento. Procure profissionais com experiência, profissionais que você conheça, busque indicação com alguém que você já viu fazer o trabalho, enfim, não saia aí no escuro, porque muitas vezes
Esses terapeutas até têm boa vontade de ajudar, mas muitas vezes eles não têm a experiência e o conhecimento. Então, problemas de comportamento humano, o profissional mais indicado para isso é o psicólogo. E não estou falando isso porque eu sou psicóloga, é porque nós estudamos a fundo o comportamento humano, ok? Então pense nisso. Mas se a tua autoestima ainda está mais ou menos baixa, você ainda não precisa de ajuda profissional, seria legal você ter algumas atitudes, como por exemplo, saber dizer não, sem culpa, sem mágoa. Procurar fazer uma coisa de cada vez, para quê? Para você não ficar acumulado de coisas. Então, saber dizer não para o seu chefe faz com que você faça melhor o seu trabalho. Saber dizer não é se fazer respeitar pelas pessoas também, porque aquelas pessoas que nunca dizem não, como eu disse no exemplo, são pau para toda obra. São aquelas pessoas bobinhas que são exploradas por pessoas que têm mau caráter. Não é? Então, é fundamental que você faça uma coisa por vez, que você não seja responsável por todo mundo, seja responsável por você, por aquilo que é bom para você. Outra coisa que é importante, peça ajuda para as pessoas, porque as pessoas de baixa autoestima, como elas já se sentem muito inferiores, elas acreditam que elas é que devem resolver todos os problemas sozinhas. Isso é impossível, né, gente? Por exemplo, só para vocês entenderem, todos somos interdependentes. Eu estou aqui apresentando esse programa para você, mas tem um monte de gente em volta aqui trabalhando para que esse programa chegue aí na sua telinha. Temos o pessoal da energia elétrica, o pessoal aqui da AppTV, o câmera, enfim, tem muita gente trabalhando para que as coisas aconteçam e todos dependem um dos outros. Eu dependo deles para poder estar apresentando esse programa para vocês agora. Então, nós dependemos uns dos outros e pedir ajuda não é se diminuir, é mostrar que você não sabe. Ninguém sabe tudo. Você conhece alguém que sabe tudo, que é uma enciclopédia ambulante, que sabe a resposta de todos os problemas da vida? Isso não existe. Então, se você não sabe, peça ajuda. Para que ficar quebrando a cabeça, tentando fazer uma coisa que você não vai conseguir fazer? Se existe um profissional ali que pode te ajudar a fazer rapidinho. Que tal? Pense nisso, E uma coisa importante também, Pessoas com baixa autoestima, elas normalmente são carrancudas, cara feia. Aprenda a sorrir mais. Ria, conte piadas, assista comédias, ouça piadas, fale bobagens com seus amigos. Rir é um dos melhores remédios que colaboram para que a tua autoestima se eleve. Por quê? Porque faz com que o nosso corpo produza algumas substâncias que nos dão uma sensação de bem-estar. A pessoa com boa autoestima, ela tem uma sensação de bem-estar quando ela está com ela. A pessoa que tem uma baixa autoestima não consegue ficar sozinha com ela em lugar nenhum, então ela odeia a solidão. Já a pessoa com a boa autoestima, ela adora momentos de ficar sozinha. Não que ela seja uma pessoa solitária e que não goste de conviver com os outros, mas ela gosta de conviver com a própria companhia dela também, ok? Enfim, eu poderia aqui ficar falando horas e horas e horas e horas sobre autoestima, É um tema que, digamos, tem muito assunto para falar, mas infelizmente o nosso programa está no final. Então, você que participou, você que ficou com dúvidas, você que queria fazer uma pergunta, mas ficou sem graça, você pode ir até o meu site, que é o www.ajudaemocional.com, não tem BR. Lá você vai encontrar mais de 700 páginas com textos, com vídeos, com testes, enfim, com muita informação e orientação para seus problemas, inclusive autoestima, ok? E tem até um formuláriozinho lá, onde você pode entrar em contato diretamente comigo. Sou eu mesma que respondo todos os e-mails que eu recebo, todas as mensagens. Então, você pode entrar em contato comigo a qualquer momento para esclarecer alguma dúvida que não foi esclarecida aqui ao longo do programa. Se você tiver interesse em comprar os meus livros, Dirija a Sua Vida Sem Medo e Amor versus Dor. Este é sobre relacionamentos, este é sobre pessoas que sofrem com seus medos. Você pode entrar em contato direto com o meu site. Ele só está à venda no meu site, www.ajudaemocional.com.
Você envia seus dados, o pagamento é por depósito bancário e o livro vai para qualquer lugar do mundo, deste planeta Terra. Basta que o endereço esteja correto, ok? Pessoal, muito bom estar com vocês e eu quero encerrar o programa dizendo que a vida é um equilíbrio entre obrigações e prazeres. Prazer é tudo aquilo que é bom para você, que te dá alegria, satisfação, bem-estar. Então, ocupe-se com as suas obrigações, cumpra as suas obrigações, mas sempre deixe um tempinho para o seu lazer, para o seu prazer, para fazer aquelas coisas que só você gosta de fazer para você. Esse é o caminho para que você possa elevar a sua autoestima e ter uma vida plena e feliz vida afora. Eu sou Olga Tessari, psicóloga e escritora, estou na área há mais de 30 anos e quero convidar você a participar do próximo programa, que será toda terceira terça-feira do mês, às 17 horas, ao vivo, ok? Aqui na Up TV. Esse é o meu compromisso com você. Vai lá no meu site, sugira temas para o próximo programa, porque este programa é feito por você e para você. ajudaemocional.com é o meu site, entre em contato, desejo a todos um mês maravilhoso e vamos agir para que a nossa autoestima se eleve cada vez mais. Não tem limite, quanto maior a autoestima, melhor para todos nós, melhor para a humanidade, melhor para o país, melhor para os cidadãos, para todos. Pessoas com boa autoestima escolhem bem os seus governantes. Pessoal, um bom mês para todos e até o próximo programa, hein? Tchau!